Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração de qualquer projeto de inteligência artificial. E olha, não estou falando de algoritmos super complexos nem de computadores potentes. O papo aqui é sobre o combustível essencial para tudo isso funcionar: os dados. Vamos entender de vez por que a qualidade desse combustível é o que separa o sucesso do fracasso. Pensem nessa analogia que é perfeita. A inteligência artificial é esse motor de altíssima performance, feito para ser rápido, preciso, uma máquina incrível. Só que, assim como um carro de Fórmula 1, sem o combustível certo na calibragem perfeita, ele não passa de uma peça de museu. Bonita, cara, mas parada. O sucesso da IA não é só ter dados, é ter dados de primeira, dados premium. Tá, mas e o que acontece quando esse combustível não é de primeira linha? Aí a gente entra num princípio que é assim, a regra número 1 de todo o universo de dados. É uma verdade bem simples, mas com consequências gigantescas para os negócios. O nome disso é GIGO, do inglês Garbage In, Garbage Out. Traduzindo para o bom português, se entra lixo, sai lixo. Simples assim. O ponto fundamental aqui é que a IA não faz mágica, sabe? Ela não adivinha informação que não existe, nem corrige erro grosseiro sozinha. Pelo contrário, ela amplifica os padrões que recebe, sejam eles bons ou ruins. Então o algoritmo genial, alimentado com dados ruins, só vai te dar respostas erradas, só que muito mais rápido e em uma escala muito maior. E a gente vê isso na prática o tempo todo. Pensa num site de e-commerce. A grande promessa da IA é aquela recomendação perfeita que parece que lê a sua mente, né? Mas, se o histórico de compras está errado ou incompleto, a IA começa a sugerir umas coisas que não têm nada a ver. O resultado não é só uma venda que se perde, é um cliente que fica frustrado e talvez nem volte mais. Na indústria, na manufatura, a história se repete. O sonho é usar a IA para prever a demanda com precisão cirúrgica, otimizar o estoque. Mas aí, se os dados de vendas do passado são inconsistentes, o modelo pode prever uma demanda lá em cima e você fica com um produto encalhado, ou ele prevê uma demanda muito baixa e aí faltam produtos na prateleira. De qualquer jeito, é prejuízo direto no bolso. E, para fechar os exemplos, o atendimento ao cliente. Um chatbot que foi treinado com conversas antigas, mal classificadas, com informação errada, ele vira um gerador de dor de cabeça. Em vez de ajudar, ele dá resposta sem pé nem cabeça e arranha a reputação da marca de um jeito que todo mundo vê. O princípio do lixo entra, lixo sai não é um problema técnico, é um risco de negócio. Ponto. Certo, já entendemos o perigo do combustível ruim. Então a pergunta é, como é que a gente produz essa tal fórmula premium? A resposta está em focar em 3 pilares. 3 coisas essenciais que transformam um monte de dado bruto em um ativo estratégico de verdade. E os pilares são estes: quantidade, qualidade e relevância. Pensa neles como os ingredientes da fórmula. Se você deixar um de fora ou errar na medida, a mistura simplesmente não vai funcionar direito. O motor vai engasgar. Vamos ver cada um deles rapidinho. O primeiro pilar é a quantidade. É como ensinar uma criança o que é um cachorro, sabe? Ela precisa ver muitos exemplos. Cachorro grande, pequeno, peludo, de tudo que é cor e raça, para ela entender o conceito cachorro. Com a IA é a mesma coisa. Um volume grande de dados permite que ela encontre padrões bem sutis que a gente nem perceberia e aprenda a aplicar esse conhecimento em situações novas. Agora, o segundo pilar, a qualidade. E olha, se tem um que é o mais importante de todos, é este aqui. Não adianta nada ter milhões de registros se eles estão errados, com campos faltando e inconsistentes. Dado ruim é literalmente como botar água no tanque da Fórmula 1. Além de não fazer o motor funcionar, pode estragar o sistema todo, gerar desconfiança e levar a decisões completamente equivocadas. Precisão e consistência não são negociáveis. E por último, mas não menos importante, a relevância. Porque, ter um volume gigante de dados perfeitos é inútil se eles não têm nada a ver com o problema que se quer resolver. É como querer usar combustível de aviação, que é excelente, num motor de Fórmula 1. É o combustível errado pro motor errado. A coleta de dados tem que ser guiada por um objetivo claro de negócio. A gente quer responder o quê? Essa é a pergunta de ouro. Ok, entendemos os pilares. Mas na prática, como é que a gente pega aquele dado bruto que está espalhado por tudo que é canto na empresa e transforma nesse combustível refinado? Bem, é aí que entra o que a gente pode chamar de refinaria de dados. É uma jornada com etapas bem claras. Essa jornada tem 4 estágios principais. Começa com a coleta, ou seja, puxar dados de todas as fontes possíveis. Depois o armazenamento, que é centralizar tudo num lugar só, de forma segura. A terceira etapa, limpeza e processamento, é o coração da refinaria, é onde o lixo é tirado.
E, finalmente, a modelagem, que é quando a gente injeta esse combustível premium no motor da IA para ele de fato gerar valor. Certo? Mas quem é que dirige esse processo todo? A tecnologia é fundamental, claro, mas a peça-chave de verdade é a liderança. O papel de quem lidera um negócio na era da IA não é de ser um técnico, mas sim de ser um estrategista, um verdadeiro defensor da cultura de dados. O trabalho da liderança aqui é muito claro. É traduzir o que o negócio precisa em requisitos de dados. É fazer com que a empresa inteira, da pessoa que insere a primeira informação no sistema até quem bate o martelo na decisão final, entenda o valor dos dados. É criar uma cultura em que as decisões são baseadas em evidências e não só no achismo. E talvez a ferramenta mais poderosa de um líder nesse cenário não seja um software, mas sim a capacidade de fazer as perguntas certas. Perguntas que provocam, que desafiam e que garantem que a base de tudo seja sólida antes de se investir rios de dinheiro em IA. Perguntas como essas deveriam estar na ponta da língua de todo líder. Elas cobram responsabilidade, cobram transparência. Questionar a origem, a relevância e até quem é o dono do dado garante que a equipe técnica não esteja construindo um castelo sobre areia movediça. Para a gente ir finalizando, a mensagem principal é esta. No mundo de hoje, os dados são, sem sombra de dúvida, o ativo mais estratégico de uma companhia. Eles não são só um subproduto da operação. Eles são o produto que alimenta a inteligência, a inovação e que, no fim do dia, dá a vantagem competitiva. E com isso, eu deixo uma reflexão final. Olhando aí para a sua organização, para os seus processos, para a sua cultura, o motor de inteligência artificial que vocês estão construindo ou planejando, ele está recebendo o combustível prêmio que ele precisa e merece para realmente acelerar o negócio? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da empresa.